A gente viu que no capítulo 181 veio já jogando uma pedrada, com a Fuka entrando numa dimensão diferente e encontrando os 10 Umas com regras fundamentais, sentado todo mundo ali numa mesa redonda igual a mesa da União. E hoje eu tô aqui pra falar disso. Eu reli o capítulo de novo e eu tenho uma teoria de onde realmente a Fuka tá, o lugar que ela tá, que parece ser uma dimensão dos Umas fundamentais. E eu também trouxe pra vocês as possíveis regras desses 10 Umas, que algumas é o que eu acho realmente, a maioria é o que eu acho, só que tem outras que já é confirmado. Então se inscreve aí pra você ficar atualizado de Undead Unluck por aqui e também para receber vídeos de teorias. Valeu, gente! Primeiro vamos falar sobre a Fuko e onde ela pode estar, porque no final do capítulo 181 a Fuko desce por um buraco onde uma doença tinha sido empurrado contra a terra e tinha criado esse buraco. Então o objetivo da Fuko era achar o End, já que nem ela e nem os satélites da União detectaram o End no mundo. Então o único lugar que ele podia estar, segundo a Fuko, era de onde veio uma doença. E no final da descida a Fuko se depara com uma mesa redonda igual da União, só que lá a gente viu que tinha 10 pessoas, que a gente sabe que são os 10 Umas com as regras fundamentais, já que uma doença estava sentado na cadeira número 10. Então por isso a gente sabe que são os Umas. E aí que tá, a Fuko parece ter entrado em uma dimensão, não foi confirmado isso, mas é o que parece. Ela pulou no buraco e agora tá num espaço diferente. E a teoria que eu tenho tem a ver com uma movie, porque nesse mesmo capítulo 181 ele fala que meio que tinha deixado uma doença escapar. E aqui eu quero pedir desculpa porque na minha tradução, quando eu fiz, eu falei que uma movimento tinha deixado o End escapar, mas na verdade ele deixou uma doença escapar. E isso ficou meio confuso, porque até o Apocalipse ficou pé da vida com isso. Mas se uma doença escapou por causa do Move, então quer dizer que os dois têm uma relação. E aqui tem um plot, porque se você vê a forma e o design do Move, ele é basicamente uma forma geométrica que tem várias imagens de números romanos. E se você for ver a mesa dos Umas fundamentais, todos eles têm um número romano. E aí que eu acho que todos esses Umas estão basicamente dentro do Uma Movimento, que pode ter tipo uma dimensão dentro dele, porque vale lembrar que Uma Movimento consegue transportar qualquer um de um lugar para o outro. E aí vem aquela fala do Uma Movimento ter falado que soltou uma doença. Por isso que eu acho que a Fuko de alguma maneira tá dentro do Move, ou tá em algum lugar que só o Move pode ter acesso, que é o lugar que estão os 10 regras fundamentais. Agora eu queria fazer minhas apostas, né, sobre qual regra é de qual uma, porque vale lembrar que essas 10 regras são basicamente as que tem mais impacto no mundo, que todo mundo conhece, todas as pessoas conhecem. Então aqui eu vou começar da 10ª até a primeira, e aqui é só o que eu acho com base nos designs de cada um e a expressão do corpo de cada um. E tipo, tem um aqui que eu acho que muita gente vai discordar de mim, mas eu tenho uma boa explicação para isso. Em 10º a gente já sabe, é uma doença que traz a doença para o mundo. Em 9º eu fiz por eliminação, porque você tem que lembrar que no capítulo 9 a juiz citou 5 regras fundamentais já: doença, morte, raça, sexo, linguagem, e por eliminação e pelo design, que ele ou ela parece ser um caçador com aqueles casacos gigantes de urso. Então por isso eu coloquei ele como regra da raça. E essa regra tem relação com várias raças e etnias que existem no mundo, pelo menos foi o que eu entendi. Em 8º tem a regra da linguagem, faz sentido, já que esse Uma tem um livro com ele e parece que ele tá lendo. E a gente sabe que linguagem é importante no mundo. E aqui não é só linguagem de ler, leitura, mas sim de todo tipo de comunicação. É falar, ler, a comunicação corporal, visual, tudo isso as pessoas fazem. Em 7º, teve muita gente falando que era a regra da sorte. E eu acho que é porque, como o End tem um oposto dele, então a Fuko ia ter também. E por ser o número 7, que é um número que simboliza a perfeição, então podia ter relação com a sorte. Mas eu não acho que é, porque o Uma 7 parece um cara mais elegante assim, um adulto, um senhor, com uma cartola que lembra muito aquelas pessoas da realeza de Londres. E se você perceber, parece que ele tá vendo a hora também, naqueles relógios de bolso. E faz sentido ele ser o Uma do tempo, porque Londres tem o Big Ben, o relógio mais importante do mundo. E relógio tem a ver com o tempo, então essa é minha aposta. E em 6º, aí sim muita gente pode discordar, porque pra mim é o Uma da sorte. E vai pela mesma razão de muita gente falar que o regra 7 é a regra da sorte. Para mim o autor vai colocar esse Uma
para quebrar um pouco daquele negócio do personagem parecer com a regra dele. E esse Uma pode ser essa quebra, porque ele parece aquele estereotipo de um motoqueiro, mas ele também lembra um roqueiro. Só que tem uma coisa interessante, se você perceber, ele é o único Uma que mostra a mão, mas tá com luvas. E a única personagem que a gente conhece que usava luvas para não tacar azar nos outros é a Fuko. Então por esse detalhe eu acho que ele é o Uma da sorte, e até porque eu acho que o autor vai fazer um Uma oposto da Fuko também. E pra mim esse é o único Uma que sobra, mas vai ter muita gente falando que esse podia ser o Uma da guerra, e aqui a gente entra no quinto Uma. O quinto Uma foi o mais difícil pra ver o design dele. Eu quando vi eu pensei que ele era uma múmia, mas aí eu peguei o celular e meti a câmera, aí eu mudei de ideia, ele parece com um cavaleiro, só que com o rosto cheio de faixa. E é ele que eu acho que pode ser Uma da guerra ou Uma conflito, porque quando você pensa em cavaleiro, você pensa em batalhas, conflitos, guerras, e faz sentido ele ser o Uma da guerra por isso. Passando para o quarto, a gente tem uma criança sentada numa posição segurando as pernas, parecendo assustada, e essa expressão dele foi o motivo que fez eu colocar ele como Uma do medo. Porque quando você é criança é onde você tem muito medo das coisas, tipo, uma criança de 10 anos que tem um pouco de consciência, sabe de umas coisas que dá medo. E essa é uma idade que tem aquele medo, medo de fantasma, medo de alguma coisa embaixo da cama. Esse foi o motivo que eu achei que ele pode ser o Uma do medo, porque quer ou não, ele simboliza o medo, mas todo mundo tem medo de alguma coisa. E em terceiro, acho que é um dos mais fáceis de falar quem é, já que a juiz disse que existia a regra do sexo, que pode também ter relação com o gênero, que todo mundo tem. E uma das coisas que faz eu acreditar nisso é o cabelo dessa Uma, que é um DNA. Ou também pode ser representada como Yin Yang, e também ela parece estar dando em cima do regra número 1, que tem esse negócio da atração. Tudo isso pra mim faz ela ser essa regra. O segundo é o Uma da religião, e esse é o mais fácil de definir porque parece uma freira rezando. E a religião é uma das coisas mais importantes do mundo. São bilhões de pessoas que têm religiões diferentes, seguem algum deus, e é irônico porque em Undead Unluck tem os dois deuses que estão brincando com o mundo, o Sol e a Lua. E em primeiro, pode ser a regra mais antiga colocada no mundo, Uma da morte, que a própria juiz fala que existe. E também o design desse Uma parece um pouco com o Duende. E tipo, todo mundo tá hypado pra que seja Uma da morte o primeiro, pra ter aquela batalha entre a morte e o imortal. E é bem possível isso, então pra mim o primeiro é o Uma da morte. Só que agora eu queria mesmo saber de vocês as suas teorias do que vocês acham de tudo isso. Você acha que a Fuko realmente está dentro do movimento? E também manda aí as regras que vocês acham que esses 10 têm. Eu vou estar lendo e comentando para ver a visão de vocês. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve se você não for inscrito para receber vídeo de Undead Unluck por aqui. É tudo isso mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!